falar sobre o trauma torácico. E devemos lembrar de duas informações essenciais. Que o trauma torácico é uma das principais causas de morte, tanto no trauma como em geral, e que medidas simples como a drenagem de tórax pode salvar a maioria desses pacientes, não necessitando, por exemplo, de cirurgias. E a anamnese do exame físico é essencial, na maioria das vezes, para o diagnóstico da maioria das patologias, não necessitando de exames complementares. E a importância desse tema ocorre porque as causas externas estão entre as principais causas de morte, tanto no Brasil quanto no mundo, acometendo tanto jovens e adultos jovens, em sua maioria, e levando a um trauma torácico. E essas serão as patologias abordadas. Queremos citar cada uma delas no decorrer dessa aula. E dentre elas, as mais importantes que merecem uma atenção, porque, se não manejadas de forma imediata, levam o paciente à morte, são a tétrade da morte, que são, basicamente, o pneumotórax hipertensivo, o hemotórax maciço, o tamponamento cardíaco e a lesão de grande via aérea, ou traqueobronquica. Então, essas patologias devem ser levadas no coração, porque, se não manejadas de forma imediata, levam o paciente à morte. A primeira patologia, o pneumotórax hipertensivo, é caracterizada pela presença de ar no espaço pleural, levando tanto a um desvio do mediastino quanto a um colapamento do pulmão. E as repercussões respiratórias e circulatórias encontradas são dispneia, porque esse pulmão não irá conseguir mais expandir de forma corretamente, diminuição do muro vesicular, pelo mesmo motivo, ou ele estará abolido, e um hipertimpanismo. Esse tórax lembrará um tambor, porque existirá ar no espaço pleural. Então, quando ocorrer a percussão no exame físico, iremos notar que se assemelha a um tambor. E além disso, podemos ter o desvio da traqueia, pelo desvio do mediastino. Já na parte circulatória, podemos notar que existirá uma turgência jugular, porque diminuirá o retorno venoso. O desvio do mediastino acaba comprimindo tanto estruturas vasculares quanto cardíacas, impedindo o retorno venoso para o coração, levando a uma turgência jugular, uma hipotensão ou um choque obstrutivo. Esse choque também ocorre porque esse coração não irá conseguir contrair de forma correta, porque ele estará sendo comprimido. Já o diagnóstico, devemos lembrar, como já dito anteriormente, que é clínico, não necessitando de exames complementares. E aqui podemos ver como podemos encontrar no raio-x e na tomografia o pneumotórax hipertensivo. À direita, conseguimos ver que o raio-x demonstra uma hipertransparência em tórax direito, com diminuição da trama vascular, diminuição da visualização do parênquima pulmonar, e se observarmos bem, vemos um colapamento pulmonar. Além disso, um desvio da traqueia e do coração e do mediastino em si, caracterizando assim um pneumotórax hipertensivo. Aqui nessa outra imagem da tomografia, podemos notar que no hemitórax direito temos uma área de hipodensidade, ou seja, existe ar e um colapamento pulmonar. Já no hemitórax esquerdo, vemos a trama vascular, o parênquima pulmonar, tudo normal, não evidenciando a presença de ar no espaço pleural, como na direita. E o tratamento é dividido em conduta imediata e conduta definitiva. A conduta imediata deve ser realizada imediatamente, porque permite aumentar o tempo de vida desse paciente. Ou seja, eu consigo fazer, por exemplo, uma toracocentese de alívio, para retirar um pouco desse ar e aliviar esse paciente, melhorando de forma transitória os padrões hemodinâmicos desse paciente. E dando tempo para nós realizarmos a conduta definitiva, que é realizada por meio da toracostomia, ou drenagem em selo d'água, que realmente tratará o paciente. E quais são os locais para realizar essas intervenções? Isso é importantíssimo de conhecer. A toracocentese, se for no adulto, é realizada no quinto espaço intercostal anterior à linha axilar média, ou entre a linha axilar anterior ou linha axilar média. Também significa a mesma coisa. E em crianças é realizada no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Já a toracostomia, em todos é realizada no quinto espaço intercostal anterior à linha axilar média, ou entre a linha axilar anterior ou linha axilar média. E assim, se eu realizar a drenagem desse paciente e ele não melhorar, o que isso significará? Drenou e não melhorou, grande via aérea lesou. A gente deve lembrar disso, porque isso irá ajudar na hora de manejar esse paciente, a lembrarmos dessa condição. E a lesão, como podemos ver, é caracterizada por intenso borbulhamento, mesmo após minutos da drenagem. E isso provavelmente indicará uma lesão de grande via aérea. Mas antes devemos verificar se a técnica foi correta. Como assim? Devemos verificar, por exemplo, se esse dreno está bem posicionado, ou seja, está realmente drenando esse pneumotórax, se realmente está clampeado ou não, porque se estiver clampeado não estará fazendo a drenagem. E geralmente esse dreno é clampeado durante o transporte dos pacientes. E assim, eu também devo ver se esse dreno oscila, se esse dreno tem borbulhamento, porque isso provavelmente significará que ele está funcionante. E que esse não é o problema, a técnica não é o problema. E sim a lesão traqueobrônquica, ou de grande via aérea. E devemos lembrar que a coluna de água em todos os drenos de tórax deve ficar a 2 centímetros. Dependendo dos drenos, 500 ml. Mas o correto é 2 centímetros de coluna d'água. E o diagnóstico geralmente é feito pela evidência de uma lesão de grande tensão, tanto na traqueia quanto no bronco principal direito ou esquerdo, que pode ser feito por uma broncoscopia. E como é que é feito o tratamento? Devemos primeiro realizar a conduta imediata quando diagnosticado, ou por meio de uma intubação seletiva do pulmão saudável,
ou a colocação de segundo dreno de tórax no tórax acometido, aumentando assim a taxa de drenagem. E a conduta definitiva seria a toracotomia de urgência, que basicamente é uma cirurgia para realizar o fechamento da lesão de grande via aérea. Já o pneumotórax aberto é caracterizado por uma lesão na pele, que conseguimos ver a inspeção, maior que 2/3 do diâmetro da traqueia, permitindo a entrada de ar no hemitórax, levando ao acúmulo de ar no espaço pleural. E o tratamento, basicamente, muito simples e que deve ser feito de forma imediata, é um curativo em 3 pontos, que basicamente é um curativo com uma abertura em um único lado, que permite a saída de ar e impede a entrada de ar durante a inspiração. Já a conduta definitiva é uma drenagem em selo d'água e uma toracostomia. E essa drenagem em selo d'água deve ser feita e após ela ser feita, deve ser realizado um fechamento. Não se deve realizar o fechamento da ferida antes da drenagem em selo d'água. Já o pneumotórax simples é caracterizado por uma pequena quantidade de ar no espaço pleural, ser menos de 1/3 do hemitórax estará ocupado por ar, e basicamente não leva a repercussões hemodinâmicas, mas sim clínicas. E geralmente tem uma resolução espontânea, não necessitando de intervenções. Só que existem duas condições que levam à necessidade de drenagem. Tanto se eu precisar intubar esse paciente, ou seja, se eu precisar fazer uma intubação com pressão positiva, uma ventilação mecânica, eu devo fazer uma drenagem, porque senão irá aumentar o pneumotórax e levar a um pneumotórax hipertensivo. O transporte aéreo também, porque durante o transporte há uma variação de pressão atmosférica e um aumento da pressão positiva durante a inspiração. E com isso pode também levar a um aumento do pneumotórax e levar a um pneumotórax hipertensivo. Então deve ser feita a drenagem antes dessas situações. Já o tórax instável é caracterizado por duas ou mais fraturas em costelas, e essas costelas devem estar fraturadas em dois ou mais pontos diferentes, levando a um segmento que será separado da caixa torácica. Ou seja, na hora da expiração, esse tórax irá para frente, e durante a inspiração, irá para dentro, fazendo a chamada respiração paradoxal, como podemos ver nessa imagem. Inspiração, aí na expiração. Inspiração. Já a clínica, além da respiração paradoxal, é caracterizada por dor, uma dor intensa, que pode levar a uma diminuição da expansão torácica e uma diminuição do drive respiratório, levando tanto a uma telectasia quanto a uma insuficiência respiratória. Por isso, as bases do tratamento geralmente é conservador. Geralmente uma boa analgesia, como morfina, por exemplo, oxigenoterapia, 10 a 12 litros por minuto, e uma fisioterapia respiratória, para auxiliar esse paciente na respiração. E isso evitará tanto a telectasia quanto a insuficiência respiratória. Já a contusão pulmonar é caracterizada basicamente por uma lesão do parênquima pulmonar, que na radiografia iremos evidenciar como uma hipotransparência, como podemos ver aqui em hemitórax direito. E basicamente pode estar ou não associada ao tórax instável, e geralmente está associada a fraturas de costelas. Se esse paciente possuir fraturas de costela, provavelmente ele terá uma contusão pulmonar. E o tratamento é semelhante ao tórax instável, só que em algumas situações será necessária intubação junto com a ventilação mecânica. Se eu fizer oxigênio nesse paciente e ele continuar com uma saturação menor que 90%, uma pressão arterial de oxigênio menor que 60, eu vou necessitar realizar a intubação desse paciente. Já o hemotórax é caracterizado pela presença de sangue no espaço pleural. E a clínica, basicamente, é a diminuição do murmúrio vesicular, como do pneumotórax, só que, ao contrário do pneumotórax, existe uma maciez. É como se esse tórax não fosse mais um tambor, mas sim algo sólido, como se tivesse algo sólido ali naquele hemitórax, o que não deve ocorrer. E o tratamento, basicamente, é uma drenagem em selo d'água, uma toracostomia, junto com uma autotransfusão, ou seja, esse sangue que está no tórax deve ser autotransfundido, evitando assim, por exemplo, uma transfusão desnecessária, porque aquele sangue pode ser sim aproveitado, que está na caixa torácica. Só que em algumas situações existe uma drenagem excessiva de sangue. Imediatamente eu faço a drenagem, sai mais de 1.500 ml de sangue, isso irá me acender um alerta, que existe algo sangrando, existe algum vaso comprometido naquela região. Ou se em 2 a 3 horas eu tiver uma drenagem, uma taxa de drenagem de 200 ou mais, ou 300 ou mais ml por hora, provavelmente estamos diante de um hemotórax maciço. E a clínica, basicamente, é semelhante ao hemotórax, só que irá ter um comprometimento circulatório também. Como eu estou perdendo sangue, irá diminuir a quantidade de sangue nas veias, ou seja, irá ocorrer uma jugular colabada e uma hipotensão ou um choque hipovolêmico hemorrágico. E isso deve ser manejado de forma correta e imediata. E o tratamento, basicamente, é uma toracotomia de urgência. Ou seja, eu tenho que levar esse paciente para o centro cirúrgico e fazer uma autotransfusão também. Já o tamponamento cardíaco é caracterizado pela presença de sangue no espaço pericárdico, cerca de 150 a 200 ml de sangue naquele espaço. E aqui podemos ver um FASH, que está provavelmente na janela subxifoide, e que evidencia, como a gente pode ver aqui por essa seta, sangue
no espaço pericárdico. E, basicamente, existem repercussões circulatórias, que é caracterizada pela tríade de Beck, que é turgência jugular. Por quê? Porque esse coração estará sendo comprimido, obstruído, ou seja, diminuirá o retorno venoso para o coração e, consequentemente, uma estase venosa, levando a turgência jugular, hipofonese de Bullies, porque esse coração não contrai de forma correta, e o sangue no pericárdio impede a ausculta correta desse coração, e uma hipotensão ou choque obstrutivo. E, basicamente, o tratamento deve ser feito tanto com a conduta imediata ou conduta definitiva. Geralmente, a preferência é pela conduta definitiva, não necessitando da conduta imediata. Ou seja, esse paciente precisa ir para o centro cirúrgico e realizar uma toracotomia de urgência, junto com o reparo da lesão. Mas isso só deve ser priorizado se existir um cirurgião especializado e competente para realizar essa cirurgia. Se não, devemos realizar a conduta imediata para dar tempo de realizar a conduta definitiva, que é caracterizada pela pericardiocentese, que é a pericardiocentese de alívio, ou punção de Marfan. Já a lesão de aorta é caracterizada por um alargamento de mediastino na radiografia, que, como conseguimos ver nessa radiografia, conseguimos evidenciar no hemitórax esquerdo um alargamento do mediastino e um desaparecimento do botão aórtico também. Então, isso, provavelmente, se tiver relacionado a um trauma, me levará a pensar em uma lesão de aorta. E assim, outras condições que levam a pensar em lesão de aorta são um trauma de alta cinemática, ou seja, de alta energia. Se o paciente tiver fratura de primeiros arcos costais, fratura de externo ou fratura de escápula, provavelmente esse trauma foi um trauma de alto impacto. E provavelmente poderá ter uma lesão de aorta. E a clínica, basicamente, é a dissociação de pulsos entre membro superior e membro inferior. E por que ocorre isso? Porque geralmente a lesão de aorta ocorre após a artéria subclave esquerda. Ou seja, todos os membros superiores vão estar sendo perfundidos de forma correta. Mas os membros inferiores não. Ou seja, o pulso em membro superior vai estar normal e em membro inferior provavelmente diminuído, levando a uma dissociação de pulsos, membro superior e membro inferior. E o diagnóstico, basicamente, é a angiotomografia, é o padrão ouro. Mas também pode ser feito com uma radiografia. Se eu tiver a suspeita de uma lesão, de um trauma de alto impacto, mais uma radiografia com aumento de mediastino, acima de 8 centímetros, mas não se prendam nisso. Desaparecimento do botão aórtico ou desvio do mediastino, desvio de traqueia, desvio de devices, por exemplo, do tubo da IoT, né? Aí eu devo pensar em lesão de aorta também. E o tratamento, basicamente, é tratar primeiro outras lesões. Ou seja, eu não vou focar no tratamento da lesão de aorta. Porque se esse paciente sobreviveu, provavelmente esse sangramento está tamponado. Então eu tenho 24 horas para corrigir a lesão de aorta. Então isso me dá tempo de corrigir outras lesões potencialmente fatais, como por exemplo um pneumotórax hipertensivo. E assim, outras medidas que devem ser feitas é controle da frequência cardíaca, abaixo de 80, se a condição do paciente permitir, e controle da pressão arterial médica para entre 60 e 70 milímetros de mercúrio. E o tratamento definitivo é uma toracotomia ou um reparo endovascular, que é realizado depois de tratar as outras patologias encontradas. Já a condução miocárdica é caracterizada por uma lesão no ventrículo direito. Geralmente o ventrículo direito é o mais acometido por ser mais anteriorizado. E a clínica é definida basicamente por um comprometimento circulatório. Esse paciente vai ter a clínica de uma insuficiência de ventrículo direito. Ele não tinha e vai começar a ter depois do trauma. Além disso, pode ser evidenciada arritmias, taquicardia, na ausência de dor, enfim, fibrilação atrial, exercício e bloqueio de ramo direito. E além disso, o diagnóstico é feito tanto por um eco, por um FAST também pode ser feito, por um eletro, ou por uma hipotensão, mais um aumento da pressão venosa central. Só que assim, o diagnóstico definitivo é anátomo-patológico. É o padrão ouro. E devemos também lembrar da toracotomia de emergência, que é o último tema que irei abordar. Basicamente, a reanimação de um paciente que teve um PCR pós-trauma de tórax. Geralmente, é um trauma penetrante. Esse paciente ainda tem sinais de vida e essa parada cardiorrespiratória tem que ter sido observada. Ou seja, o paciente sofreu um trauma de tórax, geralmente penetrante, ainda tem sinais de vida e parou na frente do médico. E antes de realizar a toracotomia de emergência, é necessário realizar o ACLS, fazer epinefrina, fazer amidarona, se necessário, e drenagem bilateral de ambos os tórax, porque a gente pode estar diante tanto de um hemitórax maciço, de um pneumotórax hipertensivo. Então, fazendo essas medidas, talvez o paciente volte sem a necessidade de uma toracotomia de emergência. Mas se falhar, necessitaremos fazer a cirurgia nesse paciente e a compressão manual desse coração. E geralmente é realizada uma incisão anterolateral esquerda no tórax, para assim realização de toracotomia de emergência. E geralmente é realizada na sala de trauma. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Quem tiver interesse em seguir meu Instagram, lá fazemos posts, fazemos vídeos, vídeos curtos, né? E abordamos casos clínicos. Muito obrigado pela atenção.